Olá pessoal, tudo bem? Hoje recebemos uma visita especial aqui nos estúdios do Tela 20. Recebemos aqui os advogados do escritório Souza, Rodrigues e Ribas. Então já vou começar aqui dando um oi para cada um de vocês, começando com o doutor Pedro Duarte. Bem-vindo aqui ao Tela 20. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo e com toda essa audiência aí do Tela 20, juntamente com a minha colega, com a doutora Camila e o doutor Glauco, e podendo estar esclarecendo as dúvidas aí de momento que anseiam todos aqueles telespectadores. Muito bem, doutora Camila Rodrigues, também seja bem-vinda novamente, né, aqui ao Tela 20. É verdade, muito obrigada. É sempre um prazer estarmos aqui com vocês, trazendo esse conteúdo tão importante para Capão da Canoa, que é o direito previdenciário. E espero que a gente possa esclarecer bastante dúvidas hoje. Muito bem. Bem-vindo também, doutor Glauco Ribas, novamente aqui ao Tela 20. Muito obrigado, gratidão por estar aqui, gratidão aos meus colegas, meus sócios, gratidão a toda a comunidade de Capão da Canoa e que a gente possa aí contribuir bastante aí com os assuntos que a gente vai trazer. Muito bem, sempre que vocês nos visitam aqui, né, nos trazem novidades, né, sobre o mundo, né, do direito previdenciário. É um setor que gera muitas dúvidas, né, e que também mexe muito com a vida das pessoas, né? A gente sempre comenta isso desse lado humano e que vocês têm esse know-how e também esse acompanhamento, né, um atendimento muito personalizado e humanizado com as pessoas. Então, sempre é um bom conteúdo aqui, importante, né, para o Tela 20 e para todos que acompanham aqui as nossas redes. E a gente começa com essa conversa, né, falando sobre novidades, né, do escritório e mais um escritório abrindo aqui no Litoral Norte, né? Comenta então um pouquinho sobre essa chegada em Xangri-Lá, não é mesmo? Perfeito. Então, com satisfação, a gente está inaugurando a nossa 5ª sede, Estevam, já a 3ª em Porto Alegre, há 2 anos em Capão da Canoa, e agora, dia 15 de junho, vamos estar inaugurando com muita felicidade em Xangri-Lá, numa localização privilegiada, na rua Rio Apucaé, 1071, sala 103, bem na esquina da Jacuí, em cima da Central do Cidadão, em frente à Prefeitura, justamente para trazer esse atendimento de fácil acesso e levar a informação o máximo possível para todos os cidadãos. Muito bem. Doutora Camila, o que a gente tem hoje de novidades dentro da área de vocês, né, e que também tem sido a maior dor, digamos, né, dos clientes, das pessoas que vão até vocês procurando esse tipo de informações? Hoje em dia, a grande novidade do direito previdenciário, o que mais se fala nas demandas previdenciárias é com relação à revisão da vida toda. Que em algum momento da vida, aquela pessoa que trabalhou e não teve as contribuições averbadas dentro desse período, ou seja, trabalhou lá no passado, ganhava muito bem e hoje em dia se aposentou e ganha muito pouco, ela pode revisar esse salário e ter um aumento considerável da aposentadoria. E essa revisão, durante muitos anos, nós ingressávamos na justiça e esse processo ficava parado, porque aguardava um julgamento de uma instância superior. Atualmente, isso foi pacificado, então ele é válido para todo mundo e agora nós já podemos acessar isso e ingressar com essa demanda na justiça e ter esse direito e ter novamente o recebimento desses valores, que seria a revisão da vida toda. Então, é uma matéria bem importante, é algo bem considerável dentro do direito previdenciário e que muitas pessoas têm direito e não sabem. Sim, então é realmente importante. Doutor Pedro, também, se puder trazer também outra novidade, alguma das maiores dores, enfim, o que as pessoas estão procurando hoje com vocês lá no escritório de advocacia? Estevam, primeiramente, assim, como o doutor Glauco que bem colocou, as demandas são infinitas, né? Até recentemente, nosso escritório abriu a nossa sede em Xangri-Lá, em cima até de um ponto de fácil acesso ao cidadão, né? Porque hoje a maior dificuldade do cidadão comum é saber os direitos que ele tem junto à Previdência, né? Um fato curioso até que trago para apresentar para vocês é que ainda ontem, lendo no jornal, a gente está numa fase que vai ser pago o 13º salário, em breve, do aposentado, do pensionista, né? Isso é um valor bilionário que é depositado para os municípios, né? Hoje em dia, muitos municípios sobrevivem basicamente da renda oriunda dos seus aposentados, pensionistas, né? Hoje, essa renda previdenciária, ela gera algo que tem todo o entorno de uma economia por trás que basicamente sobrevive uma cidade, às vezes em cima do salário, às vezes uma família, né? A gente tem aí o único provedor que é aquela pessoa aposentada, uma pensionista que leva um filho, uma filha, né? Leva o marido, e às vezes temos uma casa, uma família dependente desse benefício, né?
e o caminho ele é muito denso, né? A gente tem desde aquelas pessoas, temos aqui uma região litorânea, onde a construção civil é muito forte, onde infelizmente a gente tem muito o grau da informalidade avançado, ou seja, pessoas que formalmente não têm uma carteira assinada e depois, em determinado momento, por uma fatalidade de saúde, se vê desamparada. A quem vou recorrer? Uma vez que eu não tenho emprego formal, a quem recorrer? Tenho direito? Não tenho direito, pois nunca paguei. Então, a pessoa muitas vezes tem o direito, mas não sabe onde procurar, né? Às vezes a pessoa é caçada dentro da própria família. Tu não pagou? O que tu quer? Tem direito ao quê? Tu tá velho, tu não pagou porque tu não quis. O que tu quer reclamar? Então, a população, assim, ó, esse acesso é a luta diária do Souza Rodrigues para levar, né? Não em virtude apenas para a condição de um cliente, mas também para o cidadão, para a cidadã, é um direito dele, né? Uma informação. Informação, como se diz aquele jargão, né? Quem tem vai além. Como é que é esse desafio, assim, também de, por exemplo, a pessoa, quem sabe, às vezes nem está pensando nesses 20 anos para frente, né? Ou 30 anos para frente, né? E vocês têm que trazer essa realidade, né? De que, olha, pode acontecer uma fatalidade, pode acontecer alguma coisa. Como é que vocês lidam com esse lado também, não só da falta de informação, né? Mas também de um planejamento familiar, ou algo nesse sentido, né? Isso tem um grande impacto que, claro, pode não acontecer daqui a um ano, mas daqui para frente pode acabar trazendo uma instabilidade para uma família inteira, né? Como é que vocês lidam com isso? É muito comum os clientes chegarem até o escritório apenas com um problema. Na verdade, o direito previdenciário nós tratamos apenas da parte ruim daquela situação, né? Dificilmente a pessoa vai chegar até o escritório satisfeita com tudo, procurando o auxílio do INSS. Ou tu chegou lá porque tuas contribuições não deram certo, ou porque o INSS negou teu benefício, ou porque tu está doente e não está conseguindo ter acesso ao recebimento de auxílio-doença. Enfim, são inúmeras possibilidades. Mas o que eu percebo é que as pessoas não se dão conta que essas contribuições de agora, elas vão te trazer uma segurança lá no futuro. E a Previdência Social, por mais que a gente tenha um déficit gigantesco, que a gente tenha uma dificuldade imensa de acesso e tudo mais, ela cumpre a sua função, né? Ela efetivamente faz os pagamentos. O que nós temos são pessoas que não sabem requerer aquele benefício pela dificuldade ao acesso no sistema. Então, o sistema é burocrático, o sistema é dificultoso, o sistema é lento, né? Precisa ter acesso à internet, ao computador e ter essas informações todas que o advogado previdenciário vai ter. De que documento precisa, se tem que ter a carteira de trabalho, se não tem a carteira de trabalho, o que eu faço. Então, isso a gente consegue lá no escritório atender esse cliente da melhor forma e trazer para ele essa informação, para que ele consiga, de fato, ter acesso a esse benefício. Nesse caso, até nesse exemplo específico, como é que vocês encaminham, assim, uma pessoa que, até como ele citou também no exemplo da construção civil, não contribuiu, ficou na informalidade por muito tempo, como é que seria esse cenário para ele e que vocês encaminhariam e ajudariam no escritório? O cliente, quando nós atendemos ele, a gente tenta fazer um mapeamento geral do que aconteceu com ele. Então, foi um acidente de trabalho, né? Ele trabalhava numa empresa, ele trabalhava por conta, porque sempre vai ter mais alguma questão por trás do auxílio-doença. Pode ser que tenha que reconhecer o vínculo de trabalho, aí nós temos o Dr. Pedro, que é especialista em direito do trabalho. Pode ser que seja uma questão especificamente de auxílio-doença, temos que analisar as contribuições. Então, nós vamos pegar todo aquele conjunto de informações, seja carteira de trabalho, carnê de contribuição. Se precisar, nós iremos até o INSS, retirar a senha de acesso para ver as informações dentro do CNIS e aí, de fato, encaminhar ele para o benefício ideal. Inclusive, auxiliando até ele precisa ir ao médico, precisa de laudo, precisa de exames. A gente vai fazer todo esse atendimento humanizado da melhor forma possível para trazer toda essa informação para ele. Muito bem. Mais novidades, doutor Glauco? O que a gente pode trazer? Se eu puder contribuir com essa tua pergunta, Esteban, do planejamento, né? Realmente a pessoa não pensa para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Nós não temos essa cultura, né? Mas olha que interessante. O doutor Pedro bem pontuou, né? Me acontece uma fatalidade, eu peço ajuda aqui, né? E eu, no caminho, eu estava perguntando para a doutora Camila. Por exemplo, o pescador, né? Que é uma grande comunidade que a gente tem aqui na região, né? O pescador, ele tem a oportunidade de estar vinculado ao INSS pagando uma contribuição por ano, né? Então, é muito fácil eu estar protegido pelo INSS. A esposa do pescador também, ela como auxiliar do pescador, ela pode ter a mesma proteção, né? A própria do lar, né? A esposa que fica em casa, ela acha que ela não trabalha, ela não tem direito, não, ela pode recolher lá seus
40, 50 reais por mês, e vai ter toda a proteção. Ela se machucou, então hoje em dia o INSS dá toda essa proteção. Muitas vezes fiquei muito tempo sem contribuir, tenho direito, não tenho direito? Sim, tu tem direito. Quantas pessoas estão em situação de extrema dificuldade, muitas vezes com acesso a algum benefício, e não está tendo esse direito, né? Há vários casos de crianças com doenças, idosos em condições de vulnerabilidade, com mais de 65 anos, nunca contribuíram, acham que não tem direito. Então, o caminho sempre é buscar. E um último ponto de alerta, né, como a doutora Camila bem falou, as últimas atualizações, todas elas trazem esse processo eletrônico para se vincular ao INSS. Isso afasta ainda mais desse público. O público ele é carente, ele tá fora desse... E hoje em dia, para tu acessar, tu tem que ter acesso à internet, tu tem que ter acesso a um PDF, tu tem que ter acesso... E fica cada vez mais distante. Então, isso é extremamente alarmante. E como é que vocês chegam até essas pessoas que têm esses problemas, né? Que muitas vezes elas têm essa dificuldade até de acesso à informação. Como é que elas encontram vocês e depois, né, obviamente, resolvem os problemas? Nós estamos no mercado há cerca de 10 anos, atuando especificamente no direito previdenciário. Os clientes satisfeitos acabam sempre retornando ao escritório, né, e indicando parentes, amigos, familiares, além do que normalmente aquela pessoa, como uma criança com deficiência, ela é inserida num grupo social. Então, é a PAI, é dentro do CRAS, e ali aquele contato entre os familiares acabam nos retornando com mais clientes. E não só isso, né, fazendo uma rede, digamos, né, uma nova rede de proteção, né, que já temos o sistema, né, previdenciário, mas acho que também toda essa situação merece, né, uma criação de talvez outras redes de proteção que acaba também sendo esse atendimento às pessoas. Porque a grande dificuldade, na verdade, é o acesso à informação que é limitado. As pessoas sabem que existe o problema, sabem que existe o direito, mas elas não sabem como chegar até esse direito. Então, elas não conseguem acessar, de fato, o recebimento do benefício, apesar de saber que existe. A doutora Camila, às vezes, é muito humilde, né, com a qualidade que ela mesma tem, mas como que eles chegam até nós também, né? Por conta do que eu falei, né? Primeiro, da nossa qualidade. Quantos casos nós já pegamos de advogados generalistas, dizendo que não tinha direito, não tinha o que fazer, chegamos ali até a doutora Camila, até o doutor Pedro, e realmente a pessoa tinha direito. E a gente muda histórias de vida, né? Muitas vezes, um salário para aquela família faz toda a diferença, ela já está com dificuldades. Então, a gente muda histórias de vidas, e isso vai, claro, trazendo o cliente, atrás do cliente, porque eles estão muito satisfeitos. E, além disso, os líderes comunitários nos procuram, né? Isso é muito legal, porque o líder comunitário ele tem uma responsabilidade sobre aquela sociedade, eles se vinculam com um escritório que eles respeitam, que eles confiam, pela própria experiência que eles tiveram. Então, a gente tem líderes comunitários lá na Restinga, a gente tem líderes comunitários na Lomba do Panheiro, nós acabamos de conhecer um líder comunitário aqui em Capão da Canoa. Então, isso tudo vai nos trazendo força, além do nosso convênio com as associações, né, que também tem 15, 20 anos aí de fundação, a própria ANAPES, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas. Então, isso nos traz muito orgulho ter a confiança dessas pessoas, dos líderes e das entidades. O escritório é uma referência, então, na área previdenciária, né? Também isso vai se construindo ao longo dos anos, né? As pessoas já têm essa ideia, né, de que o problema vai ser resolvido nesse escritório, né? Como é que também se gera isso ao longo dos anos? Estevão, essa credibilidade que o Dr. Glauco bem colocou, né, junto a essas lideranças locais, né, seja essas entidades de classe que a gente faz o trabalho, bem como a gente hoje está falando do principal réu do Brasil, né? O INSS, para quem não sabe, é o principal demandado, e a necessidade de um serviço especializado nessa área, como bem aqui o Dr. Glauco colocou, tu não ter alguém generalista, com todo respeito, mas o cidadão, o cliente, saber que ele está falando com um escritório que atua exclusivamente nessa matéria, né? E algo tão frágil, né? A gente está falando de direito social, às vezes uma concessão de um benefício está mudando uma história de uma família que passa a ter uma renda, um direito de um cidadão ter uma conta bancária, que muitos não têm, né? Então, isso passa muito do boca a boca, mas tem essa militância muito forte feita com essas lideranças também, que solidificam, né, e nos auxiliam a levar o trabalho para o maior número possível de pessoas e praças diferentes, né? E aproveitando, então, esse lado tão pessoal, né, e que mexe com a vida das pessoas, com histórias, né, que a gente imagino que vocês acabam vivenciando, né, ao longo de todos esses anos.
Algum de vocês tem alguma história para compartilhar, assim, de uma vida que foi mudada através desse acesso, justamente, né, à informação e ao direito? Como eu havia falado, nós temos essa questão da rede de informação, que o familiar dentro do grupo dele vai passando essa informação para cada pessoa da sua família. E nós temos um caso muito interessante no escritório, que foi uma cliente que ela foi até o banco no dia do recebimento e aí ela indicou, né, conversou com uma pessoa que estava na frente ali dela, na fila, indicou o escritório, essa pessoa foi até o escritório fazer uma consulta, conversando comigo, eu identifiquei que ela tinha direito a receber um auxílio acidente, porque em algum momento da vida ela teve um câncer de mama e esse câncer de mama, na cirurgia, ela sofreu uma lesão no braço e ela ficou com o movimento do braço esquerdo limitado. Então, nós entramos com a ação, ela recebeu os atrasados dos últimos 5 anos, que foi uma quantia super significativa, né? Uma quantia bem considerável. Ela vai ficar recebendo esse benefício até se aposentar. E quando ela chegou em casa, ela conversou com o cunhado, que tinha sofrido um acidente, e esse cunhado também tinha direito ao auxílio acidente. Nós entramos com outra ação para esse familiar, ele também recebeu os últimos 5 anos de benefício e vai receber o benefício até a aposentadoria. Então, são casos que modificam a vida de todo um grupo familiar. Ali dentro nós tivemos a vizinha, né, que era a amiga que estava na fila, que recebeu o benefício, indicou para uma pessoa ali que recebeu o benefício e recebeu os atrasados, que indicou para um parente. Então, isso acaba modificando e alterando a história da vida deles. Eles nem imaginavam que tinham acesso a esse benefício, né? O senhor, o cunhado, ele não tinha mais emprego, ele não conseguia mais trabalhar, porque ele ficou com uma sequela muito grande, uma limitação inviável para o mercado de trabalho hoje em dia. E eu imagino também que eles se sintam desamparados, né? Desamparados. Em meio a toda essa situação e chega essa mão para ajudar, né? Sim, eles se sentem desamparados e nós que fazemos isso, que trabalhamos com isso, é muito gratificante, né? O retorno que existe não é financeiro apenas, é uma questão verdadeira, né? Nos traz felicidade, nos traz alegria de poder ajudar uma pessoa nessa condição. Muito bem, nós já estamos chegando ao final aqui da nossa conversa, mas antes quero deixar um espaço para vocês de considerações finais e antes disso também, né, agradecer novamente a presença de vocês aqui no Tela 20 e fica o convite também para outras oportunidades. Começando então com o Dr. Pedro, fique à vontade para suas considerações. Obrigado, Estevam. Um prazer estar aqui, como te coloquei. Sempre que necessário, nossa equipe fica à disposição para esclarecimentos aí de toda a sociedade. Deixando claro, né, para aquela pessoa que hoje está com alguma incapacidade, algum problema de saúde, para a dona de casa, aquela pessoa que, em virtude aí de um imprevisto, tem dúvidas, nós nos colocamos à disposição do teu público para procurar o Souza Rodrigues, um escritório que atua de forma especializada nessa área do direito, e eu sempre digo, informação quem tem vai além, então eu convido o senhor, a senhora que estão aqui ouvindo, vendo, né, através de qualquer canal, a procurar o nosso escritório, seja aqui em Capão ou até mesmo em Xangri-Lá, para estar obtendo uma informação qualificada. Dr. Glauco, muito obrigado novamente pela presença aqui no Tela 20. Uma satisfação, gratidão total. Quero dizer, Estevam, que eu me orgulho muito, e a ti e aos telespectadores do Tela 20, que eu me orgulho muito de fazer parte desse projeto, né, de ombrear aí com profissionais tão qualificados e, como a doutora Camila acabou de falar, de mudar histórias de vida, né? É muito gratificante realmente a gente atender um cliente que era ignorante da informação, no bom sentido, né? A gente vai lá, consegue incluir ele dentro de um auxílio acidentário, algo que ele tem direito, algo que o INSS está pronto para pagar, vai lá, recebe atrasados e com esse dinheiro ele consegue reformar a sua casa, ele consegue comprar uma geladeira que ele não tinha. Então, são essas histórias que a gente ouve todo dia, que nos impactam e a gente sabe que muita gente também pode ter acesso. Muito bem, muito obrigado. Encerramos com a doutora Camila. Muito obrigado novamente pela presença aqui no Tela 20. Obrigada pelo convite, Estevam. É um prazer sempre estar aqui com vocês. É uma satisfação imensa trazer essa informação para toda a comunidade de Capão da Canoa, para Xangri-Lá também. E estamos sempre à disposição.